Um dos argumentos importantes para uma empresa estabelecida avançar é ela conseguir inibir os seus anticorpos, que são muito ferozes e ágeis e são capazes de inibir uma coisa nova porque carrega muita incerteza. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sou Júnior Bornelli e estou aqui mais uma vez com os meus amigos Piero Franceschi. E aí? E Cristiano Cruel. Alô, pessoal! No mais um episódio do nosso podcast Organizações Infinitas, que você já sabe, nasceu aqui deste livro, Organizações Infinitas, que está fazendo 1 ano de lançamento, colegas. Eita. 1 ano de Organizações Infinitas, e para celebrar essa data, nós lançamos agora em primeira mão o Workshop Organizações Infinitas. Um dia aqui na Startse comigo, com o Cristiano, com o Piero, a gente vai passar um dia na nossa sede tentando entender e desvendar os segredos por trás das Organizações Infinitas, entregando alguns frameworks que você pode aplicar no teu negócio hoje para garantir mais ciclos de perpetuidade, para garantir que o seu negócio dure para sempre, sobrevivendo a todas as transformações aí do mundo. Link tá aqui na descrição, é só clicar e fazer parte dessa primeira e mais especial turma do Organizações Infinitas, do Workshop Organizações Infinitas, que vai ganhar um livro autografado por nós três. Não sei se esse é um bom presente para tentar atrair alguém, mas vai ter um livro autografado e um presente especial surpresa que vai te fazer lembrar todos os dias de que a reinvenção é algo que tem que ser feito 24 horas, tem que estar na tua cabeça o tempo todo aí na sua empresa. Certo, colegas? Beleza, vamos nessa. Vamos nessa, episódio número 22 do nosso podcast, e hoje a gente vai falar sobre as empresas, grandes empresas que estão fazendo essa jornada de reinvenção, que estão conseguindo fazer este processo de contra-ataque, como a gente tem falado aqui, né, Piero? Boa, vamos lá. Acho que vamos dar um contexto, né? A gente vem observando nos últimos anos, a grande tônica da conversa sempre foi assim, grandes negócios estabelecidos estão sofrendo com a disrupção, os novos negócios vão desconstruir aqueles negócios históricos, clássicos e tudo mais. E a gente já vem nisso faz 5, 10 anos acontecendo, e muitas disrupções aconteceram. Fato é que depois de, 5, 10 anos, também muitos negócios continuam existindo, né? Sofreram ataques de todos os lados, mas continuam sólidos, funcionando, né? Então, acho que o que a gente está observando agora é um pouco dessa lógica que os grandes negócios estão aí, sobreviveram, foram vacinados com uma vacina aí antes da disrupção e estão achando seus caminhos para continuar relevantes e se reinventar, né? Com várias coisas que são a fortaleza desse negócio. Então, eu acho que a gente está nessa fase agora do império contra-ataca, né? Assim, de que os grandes impérios sofreram muitos ataques, mas não foram suficientes para serem derrubados. O mercado está se mudando, se reconfigurando, e esses negócios estão achando formas de serem relevantes, se tornarem relevantes, né? De forma infinita, como a gente diz, com novos ciclos aí de perpetuidades, usando inovação, usando transformação, mas tirando como proveito a base sólida que eles têm, né? Então a gente está entrando talvez um novo ciclo da transformação aí da nova economia, né? Boa, Cruel. E esse momento agora, ele retrata um pouquinho daquilo que a gente imaginava que podia acontecer, né? Aquele movimento de Davi ataca Golias e o gigante perde pro desafiante. Isso era a primeira onda das startups, dizia que era meio isso que ia acontecer, né? Era uns contra os outros. Depois a gente viu que não foi isso que aconteceu. Alguns gigantes caíram, outros sobreviveram, mas os que sobreviveram com cicatrizes, né? Eles aprenderam coisas no meio dessa batalha e essa cicatriz serviu para lembrar que ou se reinventa ou encontra um outro caminho, ou de fato pode ser que o gigante sucumba em algum momento. A gente viu isso, Bradesco, criou o Next, o Itaú também tentando encontrar seus caminhos, a Ambev fazendo um trabalho. A gente pode navegar um pouco por esse mundo aí de tentar entender como são as reações do Império a esses ataques que eles sofreram nos últimos anos. Não, é legal essa analogia, Davi venceu Golias, mas se tivesse uma segunda rodada, um segundo round, Golias ia ficar mais esperto com a história da funda lá, né? Concorda? Então existe um ciclo de aprendizado dessas organizações. Vamos lá, se a gente recuperar a tese fundamental da inovação e da disrupção, e talvez lá do super professor Clay Christensen, lá de Harvard, que infelizmente faleceu, ele que mencionava a disputa entre o insurgente e o incumbente. Então o incumbente já venceu, está lá, tem marca, tem mercado, tem capital, né? E ele eventualmente incumbentes gigantes. E aí surgem insurgentes com toda a desvantagem de não ter os mesmos ativos, né? Mas ao mesmo tempo que ele não tem os mesmos ativos, ele não tem o mesmo peso.
E aí vem uma máxima que há tempo a gente reflete sobre o mundo de inovação de companhias insurgentes, incumbentes, pequenos entrantes e grandes estabelecidos. É um jogo de velocidade. É uma velocidade entre o pequeno insurgente conseguir entrar no mercado e escalar rápido, ganhar mercado rápido, versus o gigante, o incumbente, conseguir se reinventar. Então, se o insurgente entra com uma novidade, ganha, e ele não tem velocidade, ele dá tempo para o gigante se reestabelecer e engolir. Então, o império contra-ataca. Muito bom ver por essa ótica o que pode estar acontecendo no mercado. Mas vamos lá, né? A velocidade, no caso de um novo negócio, sempre foi paga por dinheiro, né? Assim, o que me dá velocidade e o que me dá tempo quando eu sou um novo negócio? Investimento, venture capital e tudo mais, né? Então, quando a gente soma algumas coisas que estão acontecendo, elas fazem com que a gente entenda o cenário de um jeito talvez mais amplo. Por um lado, os novos negócios, a nova economia, tem negócios que resolvem problemas históricos de um jeito moderno e isso vai continuar existindo. Por outro, grandes negócios têm várias camadas de proteção, porque tem muitas margens, dinheiros e tal. E quem estava tentando penetrar isso estava sendo financiado por um dinheiro que estava muito livre, com muito acesso. Quando você começa a secar o dinheiro, os investimentos começam a secar, começam a se cobrar mais resultados de curto prazo, você começa a diminuir a força de perfuração desses novos negócios. E dá tempo para o grande negócio começar a entender melhor o movimento e reagir. E toda vez que ele reage, quando ele reage com decisividade, com assertividade, ele vai com a máquina inteira em cima daquilo, né? O que, por outro lado, é uma força contrária de muito capital e muita segurança e solidez, porque provavelmente vai ter canal, vai ter mercado, vai ter marca, vai ter uma estrutura muito sólida, vai ter muita gente inteligente lá dentro, que vai usar uma força muito contrária, se for muito bem coordenada, para empurrar de volta aquele corpo estranho, né? O que a gente tinha, assim, no começo desse fenômeno inteiro era corpos parados muito sólidos, esperando algum milagre, e gente com muita força tentando penetrar e entrar lá dentro. Quando você tem esses corpos se movimentando melhor e a força diminuindo, porque esses novos negócios têm menos dinheiro e capital, você abre espaço no tempo para que esses negócios reajam e criam força de repelir essas ameaças, né? Então, eu acho que o que a gente está vendo talvez é um segundo estágio, que a gente tem que sempre lembrar que as coisas estão em estágio, nunca é o estágio definitivo, né? A gente não sabe onde vai terminar. Mas é um segundo estágio da nova economia onde a gente tem duas forças ao mesmo tempo, né? Grandes grupos e grandes empresas reagindo de forma mais organizada para se transformar e pequenos negócios que continuam surgindo o tempo todo tentando desafiar, né, e resolver as dores históricas de uma maneira sempre mais eficiente. Mas cada vez mais agora buscando mais eficiência no seu próprio negócio, porque não tem mais tanto dinheiro, né? Então, assim, essas duas forças estão se chocando, mas em bases muito diferentes. Porque eu tenho menos dinheiro aqui e mais consciência desse lado. Então, o grande e o pequeno estão num segundo round, mas com forças que estão diferentes do primeiro round, né? E porque tem uma questão que é importante, né? Quando a gente olha as empresas consolidadas, aquelas que já estavam aí há muito tempo, elas aprenderam a ganhar uma guerra usando lá os seus paus e pedras, que funcionou durante muito tempo. E aí apareceu um desafiante que usava armas diferentes, as startups que usavam armas diferentes, eram mais rápidas, mais inovadoras, mais ágeis, vieram ali com raio laser para combater pau e pedra. Obviamente elas ganharam elas destruíram a primeira fronte ali do exército inimigo. Só que a grande questão é que o exército do lado de lá, das grandes empresas, das estabelecidas, por mais que ela ainda usasse pau e pedra, tinha muita gente, tinha muito dinheiro, tinha muito capital, conseguia sobreviver durante muito tempo a esse ataque, né? E esse tempo em que elas foram sendo atacadas, mas conseguiam sobreviver pela quantidade de soldados ou de capital que elas tinham, deu a elas a capacidade de se equipar também com as mesmas armas que estavam sendo usadas do lado de cá. Então aquele que estava sendo atacado também criou a sua startup, também aprendeu a ser ágil, também passou a usar a tecnologia, também aprendeu como tem que se reinventar mais rápido. E aí a gente começa a ver os expoentes desse movimento. Tive a Ambev. É incrível o que a Ambev fez de 2018 para cá. Você comentou aquele dia que em 2018 o Jorge Paulo Lemann disse que a Ambev era um dinossauro acuado. Ele era, né? Ele era um dinossauro acuado, né? Eles ali, maneira como eles faziam o negócio. Corta a cena, 2022, a Ambev é case de reestruturação, de inovação, de abertura para novos negócios. A frase do CEO da Ambev, do Gereissati, dizendo que ser uma companhia de bebidas não nos representa mais. Então é uma mudança significativa de quem sofreu, apanhou, perdeu soldados, mas que muito rapidamente, pelo poder, pela capacidade financeira que tinha, conseguiu se reorganizar para então usar as mesmas armas.
Zé Delivery, BIS e tudo aquilo que eles estão usando hoje. Então, é um movimento interessante de ver, né? Quem tinha muita massa crítica conseguiu sobreviver e aprendeu rápido. E agora vai ser a hora de entender como que essas startups, que eram os desafiantes, vão agir na posição de serem atacados, vamos dizer dessa maneira, pelo império que está virando os seus canhões para lá, né? Mas, vamos pensar assim, né? A gente fala muito sobre só vai viver para sempre quem aprender a morrer o tempo todo, né? Então vamos pegar o caso da Ambev. A Ambev entendeu que ela tinha coisas muito fortes, ela chegou até aquele momento por causa disso, mas ela teve que matar diversas coisas, inclusive a cultura dela, ou a forma que ela fazia, entendia negócio, matar o jeito que ela era, o jeitão, para poder nascer uma outra coisa. Mas ela fez isso num processo que a gente chama de ambidestria, né? Ao mesmo tempo que ela se manteve eficiente, ela foi criando novas frentes, né? Agora, quando a gente olha este movimento com a transição cultural de um grande Titanic, de uma grande empresa muito bem consolidada, significa que, na prática, esse é um movimento necessário simplesmente para manter a relevância. Porque provavelmente nos próximos 10, 15 anos ia continuar vendendo cerveja, ia continuar fazendo tudo, né? Não é deixar de vender cerveja. Não... O ponto não é exatamente esse. O ponto é, cara, o mundo tá mudando tão rápido que para manter minha relevância dentro do mercado, dentro da cultura, dentro do cenário inteiro, eu preciso atualizar o meu mercado, o meu negócio sobre novas bases. Que no caso da Ambev é uma base plataforma digital, que eu vou ter marca passando, eu vou ter cerveja passando, mas eu vou ter muito mais coisa. Então, assim, como se fosse um reboot. Assim, eu preciso reconstruir meu negócio sobre a nova base para poder abarcar este novo mercado. E aí, quando a gente pensa assim, a startup em si, na prática, ela é simplesmente um mecanismo que treina o consumidor a pensar de um jeito diferente, né? Startup sempre vai ser mais simples, mais barata. E ela treina os consumidores a quererem isso. Então, uma hora que uma grande empresa olha o movimento, vê as startups treinando o consumidor para alguma coisa, ela tem a força de voltar lá e falar, legal, entendi que o consumidor quer, produto na casa dele, quer ser mais barato, quer ter mais acesso, quer não sei o que lá. Então, como que eu já entendi isso aqui, como que eu chego e entro para lá? Comprando, fazendo e tudo mais. Mas ela já usa a startup como um movimento de teste. Estão testando para mim. Agora que eu entendi, como que eu chego com a minha força e tomo esse mercado. O que nem sempre é fácil, né? Nem sempre é simples entrar no mercado que uma startup está fazendo, mas as empresas estão sendo eficientes em tomar esse caminho, né? Super reflexão, eu estou tentando conectar os pontos aqui. Então vamos lá, sim, as startups entram, queimavam dinheiro para escalar rápido, surgem muitas técnicas justificativas, uma delas, por exemplo, blitzscaling, que se fala muito, é autor de um livro, né? O Chris Ye, que é autor do livro, junto com o fundador do LinkedIn, nosso professor aqui, né? É professor da Startse. E então esses modelos de crescimento rápido. Quando as rodadas, os rounds de VC começam a ficar mais alongados, mais difíceis, começa a inibir. Foi um dos efeitos que você falou. A Ambev talvez é um bom exemplo para a gente refletir sobre... Eu acho que nós acompanhamos e eventualmente participamos de momentos aí também da Ambev como companhia nessa transformação. Uma coisa legal, talvez a gente vê essa transformação da Ambev vou simplificar em duas coisas, o Zé Delivery e o BIS. Zé Delivery, plataforma, B2C, delivery, entrega, está vendendo uma parcela já significativa das cervejas da Ambev, muito centrada no usuário, né? Vende até Heineken, não é essa conversa e tal. E do outro lado o BIS, que é a plataforma mais aí para o varejista, né? Todos os clientes se beneficiaram, todos nós, consumidores, nos beneficiamos dessa transformação essas ofertas mais digitais, né? Tanto é que banco, o Júnior falava, quantas opções de banco a gente tem para abrir uma conta nesse momento? Joga 20 anos para trás e compara. Então o BIS olhou e disse, não, mas o varejista brasileiro, tipicamente, o dono do restaurante, o dono do bar, ele teve mais dificuldade de fazer isso. Então o BIS veio como uma plataforma, né? E agora BIS Bank, né? Também surgindo para isso. Isso talvez se a gente voltar para trás, a gente conecta lá em 2000, talvez 2018, quando a Ambev adquiriu uma startup israelense chamada Weisberger, que fazia IoT, botar na geladeira, ver se a temperatura da geladeira estava boa. Geladeira vende cerveja, né? Então o cara do bar entende que a geladeira vende, né? Mas depois ele tinha um problema de gestão do estoque, o inventário, e aquilo foi um entendimento maior. O que eu estou narrando aqui? Extrema consciência de centrar em cliente, ou centrar em parceiro. Então, o que o cliente quer? Ele quer comprar cerveja? Não, ele quer a cerveja gelada na hora do jogo lá, Zé Delivery, né? E talvez possa querer até uma pipoquinha, alguma outra coisinha lá que ele queira. O que o dono do bar precisa? Né? Ele precisa fazer negócio.
Então eu preciso mobiliar ele com essas alternativas. O dono do bar não precisa só cerveja e não só refrigerante. Precisa papel higiênico, precisa guardanapo. Por isso que o GPA, agora Pão de Açúcar, apresentou que vai distribuir também seus produtos dentro das plataformas da Ambev, que é um dos códigos secretos das organizações infinitas que nós apontamos como ecossistemas entrelaçados. Cada vez mais esse entrelaçamento. Muito interessante ver os grandes players fazendo isso. Agora, tem um terceiro aspecto, talvez, que por que o Império consegue contra-atacar? Eu vou arriscar dizer que muitas vezes dentro da Ambev deve ter exigido um movimento para acabar com essa coisa nova. O Zé Delivery, o Bis, concorda? Porque são projetos estranhos que não se pagam. Tentaram sabotar, né? Já tentaram sabotar. Os anticorpos. Então, talvez um dos argumentos importantes para uma empresa estabelecida avançar é ela conseguir inibir os seus anticorpos, que são muito ferozes e ágeis e são capazes de inibir uma coisa nova porque carrega muita incerteza. Eu acho que essa visão assim, da capacidade de inovar, mas também dos desafios de fazer interno dos anticorpos, como você citou, o Piero sempre fala também, essa dificuldade de fazer este movimento interno para romper as barreiras, as muralhas que existiam antes lá. E não é só na Ambev a gente viu isso. Estava pesquisando aqui agora o Next no Bradesco, né? O Bradesco, um dos maiores bancos do Brasil, do mundo, criou o seu próprio banco digital. Criar um banco digital foi uma reação àquilo que acontecia lá fora. O Davi jogou uma pedra, acertou no gigante, o gigante olhou e falou, pô, acertou uma, mas não vai acertar duas. E eu vou reagir e vou usar as mesmas armas. O Next já tem 12 milhões de clientes. Então, um banco digital que não existia há poucos anos atrás, há 2, 3 anos atrás, que nasceu de um grande banco tradicional, já tem 12 milhões de clientes. E ele vai usando as mesmas armas que usa o Nubank, que usa um C6 Bank, que usa um Banco Inter, que usa... Então é legal de ver esses movimentos mesmo dos grandes usando. O Itaú, por exemplo, usou outra estratégia, né? Ele não vai mais na estratégia de simplesmente criar um banco, mas pegar um nicho. Aliás, é legal você comentar um pouco, Piero, sobre aquele negócio que você fala de mercado que junta muito, depois fraciona, depois junta, depois fraciona. Acho que é bacana falar sobre isso. Acho que, vamos lá, pegar o caso do Itaú, né? O Itaú, os grandes bancos, eram grandes plataformas, de repente vem o Nubank, ele pega um pedaço daquele grande banco, melhora muito a experiência, por exemplo, um cartão de crédito, vai lá, se aprofunda, faz muito bem e ele fragmenta o mercado a partir daí. E aí ele começa a consolidar de novo, começa a criar um banco novo, um neobank, mas a partir de um ponto de entrada na muralha. Então tem uma muralha muito grande do Império, de repente tem uma fissura, vai lá, alguém entra, pá! Quando ela entra, ela começa a largar a muralha e de repente já virou uma outra coisa, né? E daqui a pouco alguém vai achar uma fissura e vai entrar nessa grande muralha. Então, pegando nos ciclos, né? O ciclo agora é um ciclo ao contrário. O Nubank virou uma coisa gigantesca de, por exemplo, 70 milhões de clientes. Para quem tá fora, fala assim, legal, que parte eu pego disso aqui? Porque o todo já não dá para pegar, né? Então, um pouco da estratégia do Itaú, que tá pegando um pedaço, criou um banco que é um banco focado em gamers, que é um grande mercado, que chama Players Bank, que ele vai pegar um pedaço desses clientes e falar, cara, destes 70 milhões de clientes tem vários tipos de gente. Mas tem um pedaço aqui que deve ser representativo que gosta desse mundo. Posso fazer o melhor banco para esse tipo de pessoas? Posso. Então eu pego um pedaço e entro naquela muralha. A partir dali eu construo de novo. Então, os ciclos dos mercados, eu acho que todo mundo está escutando, tem que sempre pensar, né? Que estágio que está o meu mercado? Putz, esse é um estágio de consolidação ou de fragmentação. Quando está todo mundo consolidado, você tentar consolidar também é perder tempo. Quando está todo mundo fragmentado, tentar consolidar é ganhar tempo, né? Então, por exemplo, vamos pegar o mercado que a Ambev está fazendo agora com o Zé Delivery. O mercado está muito fragmentado de vários deliveries, né? De várias coisas, de comida, de supermercado, várias dessas plataformas. Eles estão entrando numa proposta fragmentada. Mas, de repente, eles estão começando a consolidar. E olha a ironia, né? A Ambev sempre vendeu pelo Pão de Açúcar, o GPA. Agora o GPA está usando a Ambev para vender. Inverteu completamente, olha que loucura, né? Porque ele tá começando a consolidar e virar uma plataforma. Então ele vai consolidar o fragmentado e vai falar, cara, deixa eu ser sua plataforma, porque eu tenho uma plataforma que chega ao consumidor e eu chego pro varejista. De repente a melhor plataforma é aquela que conecta uma ponta com a outra e o dono dessa relação, de repente, não é o fabricante de cerveja. É alguém que vai virar dono dessa relação. E aí a hora que você pega do ponto de vista de perpetuidade, puxa, a Ambev ela poderia ter continuado se ver como uma fabricante de cerveja, o que ela vai continuar fazendo,
Por outro lado, ela falou, cara, minha grande vocação no próximo ciclo de perpetuidade é ser uma grande plataforma que conecta 1 trilhão de consumidores que eu já tenho com 1 milhão de bares e pontos de venda que eu também já tenho. E meu papel é muito maior, né? Então, neste ciclo do Império Contra-Ataca, como a gente disse sobre as licenças, entender quais são as suas licenças estratégicas mais importantes para construir um próximo ciclo, né? Que não é abandonar a cerveja e fazer plataforma. Já que eu tenho cerveja e me dá muito dinheiro, este dinheiro eu vou financiar o projeto plataforma, né? Então, é o E, não é o O. Então, eu acho que esse novo ciclo dos grandes negócios contrabalanceando, eu acho que tem um pouco dessa questão de abrir espaço na cultura, né? Para que isso exista. Abrir espaço no dinheiro, né? Para ter recursos que fluem para isso. Mas tem, eu acho, uma grande chave, que é o seguinte: os grandes negócios sempre se construíram falando assim, o meu produto, o meu serviço é muito bom. E a grande chave das startups é isso que o meu cliente precisa, né? Então não basta ter recurso e ter cultura, é mudar a chave, é falar, cara, é isso que o cliente está pedindo. Se eu usar a minha força, meus recursos para atender esse cliente, esse consumidor, do jeito que ele quer, com certeza eu vou virar a chave do negócio inteiro, que é foco no cliente e não foco no produto, né? Que essa virada é importante também, não adianta só ter dinheiro, né? Muda um pouco também a relação da maneira como se faz as coisas, né? Total. Antigamente, como você falou, as empresas elas eram muito focadas na forma como elas faziam alguma coisa e não no valor que elas entregam. A partir do momento em que o valor passa a ser mais importante que a forma, eu sou uma empresa de bebida, mas eu não quero só bebida, eu quero mais um monte de coisa. Então, eu não sou mais uma empresa de bebida, eu sou uma empresa de distribuição, sou qualquer outra coisa. Ou eu sou uma empresa que faz jornal, mas, pô, não quero mais jornal, quero notícia. Então, imprimir notícia no papel não faz mais sentido. A forma muda, mas o valor que eu entrego é o mais importante e centrar isso no cliente acaba sendo o ponto definitivo, de fato, dessa história. Mas, Cru, olhando essa perspectiva geral do Império Contra-Ataca, de sempre haver novos desafiantes, começa a surgir também, dentre os desafiantes, aqueles que de fato venceram. Aqueles que de fato serão os desafiados da vez. Então a gente olha para um iFood, por exemplo, tava numa luta ali, você falou do mercado de deliveries, tinha 10 players ali, pô, e os 10 foram, um caiu, outro caiu, outro caiu, outro caiu, outro caiu, e o iFood de repente tem 85% do mercado. E o iFood, de repente, bateu o Rappi, que era o grande aplicativo de delivery. E daqui a pouco expulsou o Uber Eats do Brasil. E daqui a pouco ele vira o desafiante. Daqui a pouco ele passa a ter reclamação no CAD. Daqui a pouco ele passa a ser o acusado de monopólio. Daqui a pouco ele passa a ser o cara... Como é que a gente olha de novo essa visão do desafiante que virou o império, né? Muito legal. O Davi é o novo a ser batido, né? É isso. O Davi vira o Golias, né? Quer ver uma pergunta legal? Você se faz aí, faz para os seus times nas empresas. Você se acham mais incumbentes ou mais insurgentes? A minha empresa é mais incumbente ou mais insurgente? É bem legal essa conversa, porque para uns é fácil se identificar como incumbente. Pô, nós estamos aqui, existe há séculos, é uma empresa da família, a gente tem mercado, é conhecido, respeitado, damos certo, sei lá, seria um incumbente. Insurgente, se você tem um viés mais startupeiro, você tem mais uma cara de insurgente. E alguns ficam meio em dúvida, dizem, cara, pensando bem, eu sou meio incumbente aqui, meio insurgente de lá, né? Mas eu acho que esse é um caminho normal. O próximo a assumir, e se o jogo é velocidade, sim, o tempo que leva para o insurgente subir e eventualmente ele dominar, e nós estamos vendo hoje grandes empresas de tecnologia sendo desafiadas. Grandes impérios recentes, vamos chamar assim, né? Que também estão sendo desafiados. Porque esse mundo de tecnologia, o mundo digital especificamente, eu acho que ele tem essa maldade, ele habilita você ganhar o mercado do outro rápido, mas o mercado também tá hábil para te tomar esse mercado de volta. O rouba-monte é mais rápido, entendeu? Eu acho que esse por isso é um ciclo de velocidade. Na minha cabeça hoje, uma melhor resposta, e que o Piero aqui é mestre, é o pensamento ambidestro. Ao mesmo tempo que eu entendo onde eu já sou incumbente e eu tenho que ser mais eficiente, eu tenho que ter uma parcela insurgente que eu tenho que ser explorador. Exploitador aqui e explorador. Talvez possa ser simplificando a resposta, mas eu acho que a mentalidade ambidestra ela é coerente e eu acho que ela é pertinente nos dias de hoje para lidar com... Um dia eu sou Davi, no outro dia eu sou Golias. Agora, os novos impérios, né, nos últimos 10, 15 anos surgiram, né?
Então, assim, dessas ondas todas também tem novos impérios. Você pega o Facebook, por exemplo, é um grande império, né? Mas de um negócio moderno, novo, da nova economia. Então, a gente, geralmente, de novo, né, tenta separar os dois mundos, as startups e as empresas antigas. Cara, tem empresas muito grandes, novas, que estão nos seus ciclos para provar que elas vão estar nos próximos ciclos, né? Então, assim, o Facebook hoje é uma delas. Netflix está sofrendo. Várias dessas empresas que surgiram, que a gente tem uma relação próxima e de admiração, elas estão nas suas próprias jornadas de reinvenção. O Facebook essa semana, ou nas últimas semanas, está anunciando vários cortes, né? De pessoas, de escritórios, de eficiência, que é o mesmo playbook das grandes empresas quando começaram a se sentir assustadas. O primeiro movimento, quando um grande império começa a se sentir assustado, é corte de custo, eficiência operacional, porque a gente precisa fazer melhor o que a gente sempre fez, né? E aí, essa é a chave que geralmente nenhuma grande empresa saiu do buraco sendo eficiente em custo. Ela simplesmente ficou no buraco ou sobreviveu por mais tempo. Então, assim, o jeito de sair do buraco não é colocar óleo numa máquina velha, é trocar a máquina. E geralmente a eficiência operacional é colocar mais óleo na máquina, que é a mesma de sempre. Vamos fazer com menos, vamos fazer melhor isso aqui, vamos ter menos escritório, vamos ter menos gente, mas para fazer a mesma coisa. Então, o princípio ambidestro é o princípio de sim colocar óleo na máquina, para ela rodar com menos energia, mas pegar uma parte dessa energia e explorar novos territórios. Mas o dilema do Facebook e da Meta é exatamente esse hoje, porque por um lado, o negócio estrutural está sofrendo muitos ataques, TikTok e tudo mais, e a aposta dele, de novo, que é o metaverso, é uma grande aposta que ninguém sabe bem onde tá dando, porque tem muita coisa. Então, assim, ele tá ao mesmo tempo fazendo as duas coisas, então ele tá sendo ambidestro, mas de alguma forma ele tá tendo uma ambidestria que ela tá indo para um lugar que ainda não tá se provando, né? Então a gente tá testemunhando um grande império novo, né, sofrendo ataques de todos os lados e tentando achar o seu caminho de reinvenção, o que não vai ser simples, né? Vale dizer piada infame de inovação aqui? Cabe no podcast? Vai lá, sempre cabe suas piadas. Então, nunca são infames. Nunca são infames. Tem uma antiga, que eu nem sei onde é que eu escutei, mas faz muito tempo, que a piada era mais ou menos assim, eventualmente pode ser séria, que ela diz assim, você tá numa empresa estabelecida, quer salvar o mês, cara, arruma um contrato, uma venda bárbara, salvamos o mês. Você quer salvar o ano, corta custo que o resultado vai subir. Você quer salvar a década? Inove. Mas como ninguém ganha bônus por década, deixa pro próximo. Entenderam? Então esse é um jeito dos incentivos, das estruturas, dos desenhos, que eventualmente vão fazendo os gigantes perder aquele espírito de Davi que um dia tiveram. O incentivo não tá no longo prazo, assim, né? Na inovação. O incentivo tá em resultado do ano, que é o bônus, né? Mas agora, o que explica alguns impérios que são imbatíveis, não tem muito tempo aí, ninguém consegue? Vamos pegar só aqui, no nosso mundinho. A Apple, parece que é imbatível. Tudo que a Apple faz, funciona. E se não funciona, ela acha uma outra maneira de continuar sendo a maior empresa do mundo, a melhor. Microsoft, parece que sempre derrapa, mas tá lá, sempre lá em cima. O Google, até hoje, ninguém conseguiu chegar perto do Google e desafiar o Google em nada. O que essas empresas têm? Uma boa pegadinha, né? Ainda bem que eu que faço a pergunta. O que essas empresas têm? Ou que armas que elas usam? Que tamanho que são as muralhas que as protegem, que faz com que elas não sintam as ameaças ou até agora não tenham sido ameaçadas, não tenha aparecido nenhum Davi jogando pedra nelas que tenha feito pelo menos uma cosquinha. Boa. Então vamos lá. Organizações infinitas. Eu acho que uma organização não vai ser infinita sem ter morrido uma vez. Se você falou da Microsoft, que a gente vai e vem, que é a que mais morreu já, né? Quantas vezes já decretaram a morte da Microsoft? É uma das empresas grandes, mais resilientes, eu acho que a gente pode ver em grandes momentos e eventos. Perdeu a onda do smartphone, perdeu a onda do buscador, perdeu a onda do navegador, perdeu a onda da cloud, e algumas ela reverteu, tá? Outra que a gente pode pensar, você falou aí a Google e a Apple. A Apple teve a grande fracasso lá da saída do Jobs e tudo, que eu acho que aquilo marca, deu filme, deu um monte de histórias e ela tá nisso. Vamos pegar a outra, que tá vivendo agora, Facebook. O Facebook tá vivendo a morte agora, né? Ele está vivendo a morte e nós vamos assistir o que vem pra frente. Talvez o Google eu não reconheça um evento de
um evento assim mais dramático que eu consiga reconhecer. Mas hoje, se a gente observar, vou ser um pouco nerd na história, se a gente observar uma dessas novas frentes tecnológicas, apelido LLM, Large Language Models, são esses novos mega algoritmos em que escrevem sozinho, para quem conhece o livro aqui, sabe o que a gente está falando, né? Lá na abertura do livro, mas esses modelos que desenham, o apelido disso é LLM, né? Large Language Models. Talvez aí, Júnior, que vem OpenAI, vem a AI21 Labs de Israel, várias outras, talvez venha aí um evento de ruptura pro Google. O Google também está fazendo coisas, mas talvez a maneira como a gente entendia buscar... O Google não é só buscador, mas são empresas de mídia, né? Então, talvez venha aí uma geração tecnológica diferente que possa ser uma fundinha sendo jogado no Google, entendeu? Mas é interessante os nomes que você falou, porque a gente vai vendo umas que já passaram várias vezes, uma que passou uma vez dramático, uma que tá passando e uma que talvez a gente possa especular que possa passar logo adiante aí. Boa, pessoal. Muito bom essa discussão. Darei pra ficar aqui falando horas sobre esses temas. Ó, o que o Cristiano acabou de dizer, ó, o nosso livro aqui, ó, o prefácio, você pode ver que ele não é um prefácio, ele é um e-prefácio, porque ele foi escrito por um algoritmo de inteligência artificial. Nosso mestre Cristiano Cru descobriu isso e a gente fez o livro. Fizemos o algoritmo escrever o prefácio do livro. O resto a gente escreveu o resto mesmo, a gente escreveu. Não sei se isso é bom ou se isso é ruim, né? O prefácio é o melhor do livro. Prefácio é a melhor parte. Mas que o prefácio roubou foi, né? Então, ó, quem ainda não leu, procure saber aí que o prefácio foi escrito por um algoritmo de inteligência artificial. E mais uma vez, lembrando... Workshop Organizações Infinitas, dia 12 de novembro, aqui na Start, aqui na nossa sede, ali na nossa sala de aula. Eu, Cristiano Cru e o Piero estaremos aqui para falar sobre as organizações infinitas, destrinchar mais sobre esse assunto, mostrar os frameworks, os códigos, entender um pouco mais como a sua empresa pode criar esses novos ciclos de perpetuidade e não sofrer como sofrem muitas companhias por aí que não conseguem vencer esses momentos de crise. Certo, pessoal? Beleza, vamos nessa. Boa, ó, não se esqueça de ativar as notificações, assinar aí onde você puder para acompanhar em todas as plataformas. Todas as quartas-feiras, às 17 horas, estamos aqui com Organizações Infinitas. Valeu, até a próxima. Valeu.